A história de Sansão e Dalila, narrada nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes, é uma das mais emblemáticas e fascinantes do Antigo Testamento. Ela fala sobre força sobrenatural, escolhas humanas, amor, traição e, por fim, redenção e tragédia pessoal. É uma narrativa que atravessa séculos, ecoando lições profundas sobre destino, confiança e as consequências das nossas decisões. Tudo começa com o povo de Israel vivendo sob o jugo dos filisteus, um povo inimigo que oprimia os israelitas há décadas. Em meio a esse cenário de sofrimento, um anjo do Senhor aparece a uma mulher estéril, esposa de Manoá, anunciando que ela daria à luz um filho especial. Este menino, chamado Sansão, seria nazireu desde o nascimento, separado para Deus, e sua missão seria começar a libertar Israel do domínio filisteu. Como sinal de sua consagração, jamais deveria passar navalha sobre sua cabeça, pois o segredo de sua força residia em seu voto e em seus cabelos nunca cortados. Desde pequeno, Sansão demonstrou ser diferente. O Espírito do Senhor frequentemente se apoderava dele, dando-lhe uma força sobre-humana. Quando jovem, Sansão matou um leão com as próprias mãos, como se fosse um simples cabrito. Mais tarde, usando apenas uma queixada de jumento, derrotou 1000 filisteus em uma única batalha. Sua força era lendária, e os inimigos o temiam. Porém, apesar de seu chamado divino, Sansão era um homem impulsivo, guiado por paixões e desejos. Ele se apaixonava facilmente, muitas vezes por mulheres filisteias, o que preocupava seus pais, pois isso o aproximava do povo inimigo. Em uma dessas ocasiões, Sansão se envolveu com uma mulher do Vale de Soreque chamada Dalila. A beleza e o magnetismo de Dalila conquistaram o coração de Sansão, tornando-o vulnerável a uma das maiores traições da história bíblica. Os líderes filisteus, percebendo o envolvimento de Sansão com Dalila, viram ali uma oportunidade de finalmente derrotar o inimigo, que tantas vezes lhes causara vergonha e prejuízos. Eles foram até Dalila e ofereceram uma grande quantia de prata para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila, seduzida pela promessa de riqueza, aceitou o desafio. Iniciou-se então um jogo perigoso de perguntas e respostas. Dalila, insistentemente, perguntava a Sansão qual era o segredo de sua força e como ele poderia ser subjugado. Sansão, desconfiado, mentia. Primeiro, disse que se fosse amarrado com 7 cordas frescas, perderia a força. Dalila tentou, mas Sansão rompeu as cordas como se fossem fios de linho queimados. Depois, ele disse que se fosse amarrado com cordas novas, seria vencido. Mais uma vez, Dalila tentou, e novamente Sansão se libertou facilmente. Por fim, ele disse que se suas 7 tranças fossem tecidas no tear e presas com uma estaca, perderia a força. Dalila fez como ele dissera, mas ainda assim, ele se libertou. A cada tentativa frustrada, Dalila se mostrava mais insistente e manipuladora. Ela acusava Sansão de não confiar nela, de não a amar verdadeiramente, pressionando-o emocionalmente. Cansado e emocionalmente exausto, Sansão finalmente cedeu. Revelou que sua força vinha de seu voto de nazireu,
que seus cabelos jamais haviam sido cortados e que, se fossem raspados, ele se tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila, percebendo que finalmente obtivera a verdade, fez Sansão dormir em seu colo e chamou um homem para raspar as 7 tranças de seu cabelo. Assim que o fez, Dalila gritou: "Os filisteus estão sobre ti, Sansão." Ele acordou, mas já não tinha mais a força sobrenatural que o acompanhara por toda a vida. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos e o levaram acorrentado para Gaza, onde foi forçado a trabalhar como escravo, girando uma mó no cárcere. A tragédia pessoal de Sansão atingira seu ápice. O homem que foi chamado para libertar Israel agora era motivo de escárnio dos inimigos, cego e humilhado. Mas, mesmo na adversidade, a história de Sansão não termina em derrota absoluta. Enquanto estava preso, seus cabelos começaram a crescer novamente, sinal de que Deus ainda não havia terminado sua obra. Certo dia, os filisteus organizaram uma grande celebração em honra ao seu deus Dagom, reunindo milhares de pessoas no templo. Queriam exibir Sansão como troféu de sua vitória. Trouxeram-no para entreter a multidão. Ali, cego e guiado por um jovem, Sansão pediu que o colocassem entre as 2 colunas centrais que sustentavam o templo. Em sua última oração, clamou a Deus por força uma última vez, não para sua própria glória, mas para vingar-se dos filisteus por sua cegueira. Com toda sua força restaurada, Sansão empurrou as colunas com os braços e o templo desabou sobre ele e sobre todos os presentes, matando mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Assim, Sansão cumpriu, mesmo de maneira trágica, o propósito de começar a libertação de Israel do domínio filisteu. A história de Sansão e Dalila é um retrato vívido das complexidades humanas. Sansão, dotado de dons extraordinários, foi também marcado por fraquezas e escolhas equivocadas. Sua força sobrenatural não foi suficiente para protegê-lo das armadilhas do próprio coração e da manipulação de quem mais amava. Dalila, por sua vez, representa o poder da sedução e do interesse próprio, capaz de trair por riqueza e status. No final, a narrativa nos lembra que mesmo os mais fortes são vulneráveis, que a confiança mal colocada pode trazer consequências devastadoras e que, apesar das falhas humanas, há sempre espaço para a redenção. A força de Sansão não estava apenas em seus músculos, mas também em sua capacidade de, no momento mais sombrio, voltar-se para Deus e buscar um propósito maior. Assim, a história de Sansão e Dalila permanece como um alerta e um convite à reflexão sobre nossas próprias escolhas, sobre onde depositamos nossa confiança e sobre o verdadeiro significado de força e fraqueza. É uma narrativa que atravessa gerações, lembrando-nos de que, mesmo diante da tragédia pessoal, a esperança e a redenção ainda podem florescer. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada!